Bem-vindo ao podcast da Lagoinha, Nova York. Aqui quem fala é o Pastor Neto. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para a palavra que vai ser derramada sobre a sua vida. Por isso, abra o coração, gere expectativa e fique agora com a palavra em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar com você um texto que está em João. Hoje é domingo, dia de ler a Bíblia. Eu ia falar que hoje não é domingo, achei que hoje fosse quinta. Meu Deus do céu. Perdido hoje. Misericórdia, já é domingo. Hoje é domingo, dia de ler a Bíblia. Então abra sua Bíblia em João, capítulo 15. João 15. João capítulo 15. A gente vai ler a partir do verso 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, fala misericórdia, pastor. Tem uns dois misericórdia aí que falaram bem baixinho, aleluia. Vamos ler juntos? Olha o que a palavra fala para mim e para você. Jesus fala para mim e para você. Ele fala: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Verso 2. Continua dizendo: ele corta todo ramo estando em mim que não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Verso 4, vamos ler juntos o que a palavra fala para mim e para você no verso 4. Vamos lá? Igreja Pentecostal no 3 a gente começa a ler junto, tá bom? 1, 2, 3. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Será que você pode fechar os seus olhos mais uma vez nessa noite para que nós possamos orar? Obrigado, Jesus, para a tua palavra. Obrigado, Deus, nós estamos aqui. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Eu sei que existe algo ainda para ser derramado. A Tua presença já nos tocou. Muitas pessoas já foram curadas, libertas. Eu tenho certeza, Pai, que muitas pessoas já foram impactadas por aquilo que o Senhor já liberou. Mas eu creio que existe algo para ser liberado nessa noite. Por isso nós abrimos o nosso coração. Eu declaro que todo espírito de distração caia por terra agora em nome de Jesus. Que todas as mentiras de Satanás caiam por terra, Pai. Que nós possamos voltar a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos para o Senhor. Pai, usa a minha vida, que cada palavra liberada na minha boca possa ser realmente como sementes lançadas em terra boa. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Amém. Eu amo essa passagem e o tema da minha mensagem hoje é permanecendo nele. Hoje eu quero falar com você sobre permanecer no Senhor, permanecendo nele. Quando a gente começa a ler esse texto, tem muita coisa aqui, eu tenho alguns poucos minutos para poder compartilhar essas verdades para você, mas eu queria mesmo, que você pegasse, eu vou falar igual o apóstolo Paulo, com toda a minha humildade, falar para você agora, depois que eu terminar de pregar, pega a Bíblia e vai para sua casa para ver que se o pastor está pregando é verdade. Amém, gente? Amém, gente? Você não tem uma dessa? Compre uma Bíblia. Eu acabei de falar da Bíblia do pastor Márcio. Compre, vai para casa. Fala assim: Deus, fala comigo. O pastor pregou, mas eu quero entender, eu quero ter revelação. Essa verdade está disponível para você cada vez mais buscar e entender, ter revelação disso em casa. Mas quando Jesus, e a gente claramente não precisa de muita instrução teológica, ou uma grande exegese, uma interpretação de texto mais avançada para entender o que Jesus está falando, Jesus começa com algo muito simples. Ele traz um exemplo que é constante na vida do povo de Israel. O primeiro deles, ele fala sobre a videira. Falei com vocês a respeito disso algumas semanas atrás, falei sobre vinho, falei sobre água, falei sobre a videira, mas ele fala que ele é, verso 1, deixa aberto para mim, queridão, se você puder, em nome de Jesus. Verso 1 fala: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Eu não sei se você sabe, mas a videira é a vinha que dá uva, que às vezes o pessoal meio que confunde. Pastor, videira, acho que é outra coisa. Videira é uma árvore, amém, gente? Então é uma árvore que dá fruto. Que fruto, pastor? Uva. E ele deixa algo muito claro. A videira, se você pega alguns simbolismos representando a videira representava não só o povo de Israel, mas toda a nação de Israel. E Jesus, ele fala assim: ei, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E ele então começa a trazer esse exemplo, porque para a gente às vezes é meio difícil a gente entender algumas mensagens simbólicas de Jesus aqui devido ao nosso tempo. Mas quando a gente traz para a nossa realidade, é como se eu falasse para vocês: ei,
Eu sou o pé de acerola, né? Lá na casa dos meus pais, eu preguei de manhã cedo, meu pai mandou para mim depois a foto do pé de acerola lá na casa dele. Cara, e eu acho legal demais, eu não tenho muita experiência com plantação, a única plantação que eu fiz na minha vida, segundo a minha esposa, morreu todas. Mentira, né? A única plantação que eu fiz, em defesa, que ela viu, a única plantação que eu fiz foi aquele brotinho de feijão, você pega o feijãozinho, bota no algodão, joga água e o que acontece? Nasce um negocinho e depois ele morre, né? De fato, ele morreu, de fato. Mas existem algumas realidades a respeito de plantação que Cristo traz, por quê? Porque era a linguagem da época. Então hoje pra gente, se a gente falar de internet, fica fácil. Se falar de stonks, pastor, se falar de investimento, para mim fica fácil. Aleluia, recebe aí, meu filho. Mas, né, ele traz exemplo de ovelha, plantação, tudo isso. Mas Jesus, ele sem muita exegese, sem muita interpretação elaborada, Jesus ele traz uma realidade. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. E depois que ele fala isso, ele traz uma primeira verdade que é muito, muito, muito séria para mim e para você. Ele fala no verso 2: ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Quando a gente fala sobre essa revelação, sobre permanecer no Senhor, e hoje eu falo com você de permanecer nele, a palavra permanecer, se você for para o dicionário, você vai poder encontrar isso lá no Google, lá no Aurélio, lá no, sei lá onde você busca mais, é tanta tecnologia que eu nem sei onde você procura mais as coisas, mas lá onde você procura, se você botar assim, o que é permanecer? Ele vai falar que é um estado, é o estado onde você se mantém. Então, permanecer é manter-se em um lugar ou um estado por um período prolongado de tempo. Meu Deus, sem muita revelação, você já consegue entender que permanecer hoje, para nossa geração, já é um desafio. Você permanecer com os seus compromissos, tem alguém comigo aqui? Diga amém. Permanecer com os seus compromissos, permanecer com as suas responsabilidades. Hoje, para a nossa geração, existe uma série de fatores que nos impedem de viver algumas realidades, mas a gente vê que isso não é só nosso. A gente vê que eu estou falando do tempo de Jesus, gente. O povo já tinha problema de permanecer. E Jesus, ele já, claro, na sua imensa sabedoria, já deixa esse recado para nós. Ei, vocês precisam permanecer. E não é permanecer em qualquer lugar. E aqui é a primeira realidade que eu preciso que você entenda nessa noite, em nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Hoje eu falo com você sobre permanecendo nele. E a primeira realidade que Jesus nos mostra claramente nesse texto é que ele é a árvore. Irmão, não existe outra fonte de vida, não existe outro lugar que você tem que procurar permanecer. Você não precisa permanecer buscando seus projetos, seus sonhos, correr atrás do dinheiro. Ei, Jesus ele fala assim, ei, todos os lugares aonde você pode buscar permanência não são lugares verdadeiros que vão trazer vida para você. Vocês estão comigo aqui? Cara, é muito claro, Jesus ele fala, eu sou a videira verdadeira. E ele continua dizendo, vocês são os ramos. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, oi raminho de Jesus. Cara, a primeira realidade é que ele é a árvore. Ele é a árvore da vida, é dele que nós acessamos a fonte da vida, é nele que nós encontramos destino, é nele que nós encontramos propósito, é nele que nós somos perdoados, transformados, é nele que nós encontramos uma nova história, onde a nossa vida é transformada, a nossa casa é liberta. Vocês estão comigo aqui nessa noite? É nele onde nós encontramos resposta, é nele que nós encontramos consolo, é nele que nós encontramos o perdão de Deus. Eu sou a videira verdadeira. Tem muita coisa que parece, mas não é, né, gente? Vocês já viram isso? Não. Parece que é. Parece que é uma videira. Tem jeito de videira. Cara, parece muito, né? Tem muita gente hoje parecendo que prega o evangelho. Vocês estão comigo nessa noite? Tem muita gente hoje que parece crente. Tem muita gente hoje que parece muita coisa. Mas Jesus ele fala, ei, a única fonte de vida, a única fonte de salvação, ele fala claramente para nós em João, capítulo 12, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira, Jesus é a fonte de vida, ele é a videira, ele é a árvore. E ele fala, o meu pai que é o agricultor.
Quando ele olha para essa árvore, e eu não sei se você já teve a oportunidade de ir numa vinícola, lá em Curitiba, na região metropolitana, em São José dos Pinhais. Ela é muito conhecida por ser uma região de plantação de uvas, onde a galera tem os vinhos, Santa Felicidade e tal, toda essa região. E eu lembro que, eu volto a dizer para você, eu sou da cidade, mas eu lembro que as poucas oportunidades que eu tive de ir em ambientes de plantação ficaram muito marcadas na minha mente, porque eu não ia com constância. Então, quando eu fui nessa fazenda, eu lembro que tinha um café colonial, coisa chique, né, gente? Aquela coisa maravilhosa que a gente vai uma vez na vida, aleluia. Deixa eu usar para levar o pastor de novo, amém. Aí o que acontece? A gente chegou lá, cara, e eu lembro que, tipo assim, você olhava pro negócio e tinha um monte de uva. E é engraçado porque a videira, não sei se você já viu como é que ela vem assim, ó, e depois ela vai se abrindo, cara, ela vai se estendendo, e ela tem muitos ramos, tanto que você não consegue saber de onde está vindo o fruto. Mas você sabe de uma coisa, está vindo daquela videira ali. Qual é o ramo? Rapaz, eu nem sei qual é o ramo, mas eu sei que esse fruto é daquela videira. E Jesus, ele fala algo claro para nós. Você está com a sua Bíblia aberta? Aí não fecha não, em nome de Jesus. Sendo ele a árvore, ele fala, o meu Pai. Existe uma realidade muito clara aqui nesse começo de texto aqui que eu preciso trazer para você. Existe o corte e existe a poda. Vou falar de novo para você. Existe o corte, ele fala, todo aquele que está em mim, mas anda fruto. Sabe o que o agricultor faz? O dono da vinha, ele corta, lança fora. Vocês mais para frente vão entender o significado disso. Jesus também está falando sobre o reino de Deus, sobre o fim dos tempos, sobre o arrebatamento da igreja, sobre nós vivemos uma vida junto ao Pai, mas nesse exato momento ele está só fazendo uma alusão a isso, mas ele está falando assim, estando alguém em mim que não dá fruto, meu Pai corta. Então existe uma realidade, irmão. Não tem como, primeira delas, o corte, não tem como você estar na videira verdadeira, que é fonte de água viva, que frutifica, que é vivo. A gente não crê num Deus morto, que está pendurado num madeiro, igual muitas religiões apresentam. O cristianismo, em alguns aspectos do cristianismo universal romano, a gente consegue ver um Jesus pendurado. Ei, o nosso Jesus não está pendurado num madeiro, o nosso Jesus ressuscitou ao terceiro dia, por isso que nós estamos aqui exaltando, louvando o seu santo nome, porque o nosso Deus está vivo. Ele vive. A videira verdadeira é viva. Como pode então o ramo estar morto? Ei, o ramo está morto? Corta. Não tem como, gente, você está aqui nessa videira. E aqui a igreja é a extensão do reino de Deus, é a extensão de Cristo. Amém, igreja? Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o quê? O restante, o seu corpo. A gente está aqui em unidade, o corpo de Cristo. Você já conhece isso, sabe o que eu estou falando. Você é crente. Você está no domingo na igreja, você é crente. E nessa videira, a gente precisa crer nessa realidade. Ei, você não foi chamado para não estar frutificando. Desculpa, eu preciso pregar isso para você hoje. Chega de você estar parado no banco. Chega de você ser um mero espectador de tudo aquilo que a gente está vivendo nessa cidade. Vocês estão comigo aqui nessa noite? Chega de ser um mero espectador daquilo que Jesus está fazendo na vida dos outros. Ai, que legal, as pessoas vão batizar hoje. Cadê a galera que vai batizar? Levanta a mão aí. Levanta a mão, faz barulho aí nessa noite. Será que você pode celebrar essas pessoas que decidiram hoje reconhecer Jesus diante de Deus e dos homens? Eu queria tanto, pastor, fazer parte desses, mas não. Deixa para uma próxima. O próximo batismo eu estou lá. Você não foi chamado para ser um espectador. Você não foi chamado para ser um ramo que está lá, vendo todos os outros ramos frutificar. E sei lá, seco. Pior do que língua de papagaio. Você nunca teve um papagaio na vida, né? Eu já tive um papagaiozinho, gente. Um papagaiozinho, a língua dele é sequinha, é estranho demais, né? Ele fica assim, ó. Pensa num bicho engraçado. Me chamava de manhã, Neto, 6 horas da manhã. Pensa que benção, gente. Quase que eu peço pro meu pai assar ele. Tô brincando. Pedi não. Mas não tem como você estar na videira verdadeira e você ser seco, sem fruto, infrutífero. Se você está conectado na videira verdadeira, na árvore da vida, sabe o que você tem que fazer? Gerar frutos. E os seus frutos vão refletir não você,
mas a videira a qual você está conectado. Irmãos, as pessoas precisam olhar para você e ver seus frutos. Quais são os seus frutos? Os frutos de Jesus. A gente está nesse ano, no ano da compaixão. Talvez a gente já está até esquecendo que a gente está no ano da compaixão. É que tem uns irmãos tratando uns aqui dentro da igreja, que misericórdia, Jesus. Mas é o ano da compaixão, meu filho. Sabe como é que você consegue exercer compaixão, amor, justiça, benignidade? Conectado, permanecendo na videira verdadeira. Hoje eu falo com você sobre permanecendo nele. Vem comigo, gente. Hoje eu estou animado. Primeira verdade, ele é a árvore. Mas nessa árvore, quem não dá fruta, ele corta. Mas a segunda realidade, dentro de Cristo ser a árvore, Cristo ser a videira verdadeira, aquele que dá fruto, sabe o que ele faz? Ele poda. Calma aí, pastor, eu não estou entendendo. Eu achei que eu só estou frutificando aqui e fazendo. E aí eu volto, por exemplo, lá do pé de acerola lá da casa do meu pai. Até hoje ele tem um pé de acerola lá. Me mandou a foto, por sinal. Não deu tempo de botar aqui, senão não tinha colocado. Vacilei. Não entendo muito de agricultura, nem nada disso. Mas até hoje, lá na casa do meu pai, cara, meu pai colhe baldes e baldes de acerola. Faz suco de acerola. Suco de acerola é maravilhoso, né, gente? Vocês estão comigo aqui? Se você é americano, não sabe o que é acerola. Tá tudo bem, não tem problema. Mas você vai no mercado brasileiro e você consegue tomar um suco lá de acerola. Não é igual, mas tá lá. Mas... cara, constantemente eu via o meu pai cortando a árvore de acerola. E eu falava assim, por que tem que fazer isso? Para dar mais fruto. É isso. Deixa eu trazer uma verdade para você nessa noite. Talvez você está passando por algumas áreas de poda na sua vida, que não é fácil, amém, gente? Ninguém gosta de passar por áreas de poda, mas nós constantemente precisamos ser podados. Talvez você já está assim, não, deixa comigo, Deus. E Deus fala assim, calma aí, meu filho. Está precisando de uma podazinha legal. Não, Deus, espera aí que... ei, calma. Ele fala, ei, não, e essa poda, eu preciso que você creia nessa verdade, nesse princípio. O corte, a poda não é corte. A poda não é para matar, é para fazer você crescer mais. Sabe o que a palavra fala para nós? Que as dificuldades, tribulações e aflições estão formando em mim e você um caráter aprovado no Senhor. Por isso, deixa eu falar uma coisa, não desanima não. É só poda, não é corte. Vocês estão comigo aqui? Qual que é a área que Deus está te podando hoje? Pastor, no meu relacionamento, na minha casa, é lá no meu trabalho. Aleluia, deixa Deus usar o seu chefe para te podar, misericórdia, Deus. Mas começa a agradecer, obrigado, Jesus. Obrigado que eu sei que toda poda é para o crescimento. Obrigado que eu sei que o Senhor está aqui, tirando aquilo que está fora do lugar. E é lindo porque eu lembro de ir na vinha e ver as videiras. Cara, é uma coisa, parece que foi um negócio desenhado assim, ó. É tudo igual, tudo uniforme, tudo bonitinho. Jesus está tirando tudo aquilo que te está te atrapalhando de viver o propósito dele, te tirando do caminho. E ele fala assim, ei, vocês já foram limpos pela minha palavra. Se você fala aqui no verso 3, vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Verso 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E aqui está uma grande verdade do evangelho que a gente precisa entender. Quando a gente não tem algum tipo de responsabilidade, compromisso com qualquer coisa, na maioria das vezes a gente não permanece. Vou fazer uma pergunta, eu vou virar de costas para você não achar que é para você, tá bom? Quantos começaram a academia esse ano e já pararam no 3º mês? Misericórdia, pastor. Por quê? Porque talvez o seu compromisso, ou você nem tinha um compromisso, mas talvez o seu compromisso eram com coisas banais. Não era para ter uma saúde melhor, para você poder aguentar firme, para ver seus filhos crescerem, vocês estão comigo aqui? Para você poder aguentar firme no seu trabalho, para você poder render mais, ficar menos cansado. Não, pastor, eu estava ali só para meter um shape, pastor, só para ficar mais bonitinho, chegar na praia no verão e tal. Cara, se você não tem algo que realmente sustente o seu compromisso, você não permanece. Mas eu preciso que você entenda isso. Jesus fala assim, ei, permaneçam em mim, porque eu tenho uma aliança com você. Se você pega em João 14... sabe o que Jesus promete para os discípulos? O Espírito Santo. Em outras palavras, Jesus já promete, ei, vou mandar o
Consolador, o Espírito Santo. Eu vou habitar dentro de você. Você vai ser minha morada. Você vai ser lugar não de visitação, mas de habitação do Espírito Santo, aonde eu vou vir fazer morada, vou viver realmente coisas sobrenaturais, realidades sobrenaturais sobre a sua vida. Eu tenho uma aliança com você, mas mais para frente ele fala assim: ei, permaneçam em mim, porque eu permanecerei em vocês. Ele é a árvore, nós somos os ramos. O convite que ele faz é para que nós possamos permanecer no Senhor. Irmãos, e quando a gente olha para permanecer, a palavra é muito clara. E como é lindo a gente ver isso. Porque hoje de manhã eu estava vindo e eu falei isso, né? De manhã cedo eu quero compartilhar aqui. O permanecer que Jesus fala para os seus discípulos, mais para frente, Paulo também vai ser convidado a permanecer no Senhor. Não só os discípulos, mas Paulo também. E Paulo permanecendo no Senhor até o fim, irmão. Permanecer no Senhor não é só quando as coisas são legais, não, sabia disso? Que a gente gosta de permanecer no Senhor quando nossa casa está legal, quando o job, né? Eu estou com muito schedule no meu job, pastor, né? Virou brasileiro, esqueça. Na América, começa a jogar palavras no meio. Americanizar. Estou com muito schedule no meu job. Eu estou busy. Estou bisado. Aí virou, é coisa de mineiro, né, gente? Estou bisado. Parqueando, né? As coisas mais da galera. Mas Jesus, ele fala, ele estende esse convite para os discípulos, ele estende esse convite para mim, para você, ele estende esse convite a Paulo, e Paulo estende esse convite também a Timóteo. Sabe, na carta de 2 Timóteo, Paulo fala para Timóteo aí: seja fiel até o fim. Ô, Timóteo, permaneça. Tem muita gente que abandonou a fé, Demas abandonou o evangelho porque ficou apaixonado pelas paixões do mundo, mas você não. Você está na videira verdadeira, permaneça nele. Talvez essa realidade, eu não sei qual é o evangelho que estão apresentando para você, talvez seja um evangelho de conto de fadas, irmão. No evangelho que Jesus nos apresenta, ele não nos apresenta um evangelho sem lutas, sem dificuldades, sem aflições, não é isso. Mas ele promete que se nós permanecermos nele, ele permaneceria em nós, e ele estaria conosco em cada uma das nossas batalhas. Permaneçam em mim. E estejam prontos para alguns momentos de poda. Talvez nesses próximos dias Jesus vai começar a te podar algumas áreas. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Fica triste não. É para crescer mais. É para frutificar mais. Jesus, ele é a árvore da vida. Vocês estão comigo aqui nessa noite? A videira verdadeira. O convite é para que nós possamos permanecer no Senhor. Ele fala que somos ramos dessa árvore, dessa videira. E como ramos dessa árvore, precisamos manifestar os frutos do Senhor. E se você vai para frente, cara, isso é impressionante. Porque se você for mais para frente, olha o que a palavra fala no verso 18, nesse mesmo texto. João 15, verso 18. João 15, verso 18, olha o que a palavra fala para mim e para você. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo, por isso o mundo os odeia. Sabe qual que é a grande realidade que a gente consegue ver aqui? E é o último ponto da minha mensagem. Se você quiser ficar de pé para parecer que a gente está acabando, fica comigo, não se distraia, prometo que eu estou acabando. É muito claro que Jesus fala, ele fala assim: se vocês estão em mim, vocês manifestam os frutos da videira verdadeira, não tem como você ser amigo do mundo. Não tem como o mundo te amar. Cara, se o mundo está te amando, deixa eu falar uma coisa para você. Cuidado. Tome muito cuidado, talvez você pode estar em sérios problemas. Porque Jesus, ele fala assim: ei,
Não tem como. Quem está na videira verdadeira começa a manifestar os frutos. Mas, pastor, eu estou sendo odiado, estão me perseguindo lá no meu trabalho. Então está tudo bem, porque é isso mesmo que Jesus falou que aconteceria com seus seguidores. É isso mesmo que Jesus falou que aconteceria com as suas testemunhas. Nós seríamos odiados pelo mundo, mas amados pelo Senhor. Olha o que a palavra fala para mim e para você. Vocês estão comigo ainda? Olha o que a palavra fala para mim e para você. Isso é muito forte, irmão. Jesus, ao falar sobre nós sermos os ramos dessa videira verdadeira, olha o que a palavra fala no verso 9: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês me obedecerem e obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Verso 12: o mandamento é este: ame uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que ele que dá a vida pelos seus amigos. Verso 14: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamados de amigo, porque tudo que ouvi de meu Pai tornei conhecido de vocês. Irmão, deixa eu trazer uma realidade para você aqui. Quando nós permanecemos na videira, temos relacionamento com Ele, Jesus, Ele não quer mais só um tratamento de servo. Vocês estão comigo aqui nessa noite ainda? Mas Ele nos chama para um relacionamento de intimidade, para que nós possamos ser chamados de amigos de Deus. Sabe, eu amo todas as vezes que a gente está em algum ambiente, a gente conhece pessoas novas no ministério, e eu sempre falo essa frase, eu falo assim: cara, Jesus me apresentou os seus amigos. Talvez você está querendo buscar amizades ou estar em ambientes que Deus está falando para você: e pare de permanecer nesses ambientes, pare de permanecer nessa realidade, pare de buscar lá no mundo aquilo que só eu posso oferecer para você, pare de buscar naquilo que eu tenho para você. Eu sou a fonte de vida, a videira verdadeira. Pare de buscar em pessoas, em coisas, só aquilo que eu posso te dar. Se você crê nessa realidade, levante as suas mãos o mais alto que você puder.